Boa noite, nação bugrina. Bem-vindo a mais um Arquibancada Guarani. Hoje o de número 196. O do pré-jogo de Guarani e Pinguela, o grande derby campineiro, o primeiro da Série B de 2022. E num momento muito complicado e turbulento pra gente. Primeiro, vamos agradecer toda a participação nos últimos dois programas, no pré-jogo e no pós-jogo, de Náutico e Guarani. Na última terça-feira empatamos em 1-1 com o Náutico em Recife e teve uma participação fantástica. Também quero convidar vocês para continuar participando, se inscrevendo, comentando, dando seu joia e nos seguindo, tanto no YouTube, que vocês estão bem acostumados, assim como no Instagram, tá bom? Grande abraço para todo mundo. Então, na última terça-feira, nós tivemos um jogo em Recife contra o Náutico, e se a gente tivesse, em algum momento, alguém tivesse perguntado para a gente que seria um empate, se a gente que acharíamos de um empate no Recife, acho que a maioria de nós teríamos falado, olha, é um bom resultado. Mas, frente às circunstâncias e ao que apresentou no jogo, o empate no último minuto com uma falha do Kozlinski foi muito doído pra gente. E aí, com isso, depois do jogo, ou no outro dia, ocorreu aquilo que já deveria ou poderia ter acontecido há algum tempo, que é a queda do Daniel Paulista. Então, o Daniel Paulista foi demitido na última quarta-feira, dia 4 de maio. Né? Quem assumiu, por enquanto, confirmado no dia 5 de maio pelo presidente Ricardo Moisés, é o assistente fixo do Guarani, o senhor Benhur Moreira. E é ele que vai dirigir o Guarani amanhã contra a Macaca. Tá? Qual a situação do Guarani hoje? Bom, vamos lá. O Guarani, na temporada, tem 20 jogos, 24 pontos, apenas 6 vitórias em 20 jogos, 6 empates e 8 derrotas. O Guarani marcou 19 gols em 20 jogos, menos de um gol por partida, mas tomou 25, menos 6. Baixo aproveitamento de 40%. Uma média de gols a favor de 0,95 e contra 1,25. No Campeonato Brasileiro, o Guarani tem 5 pontos em 5 partidas. Uma vitória apenas, 2 empates e 2 derrotas. Marcou só 3 gols em 5 jogos. Tomou 5. Saldo de menos 2, aproveitamento ainda menor do que a temporada. A temporada ruim, no Campeonato Brasileiro ainda pior, 33,3. Média de 0,6 gols a favor, 1 contra. O Daniel caiu depois de 58 jogos, parece que é um dos mais longevos. Bateu ou igualou o recorde do Vadão e tudo mais. 58 jogos, 84 pontos, 22 vitórias, 18 empates, 18 derrotas. 7,3 gols a favor, 6,6 gols contra. Um saldo de apenas 7 em 58 jogos. Média de 1,26 gols a favor, 1,12 contra. 48% de aproveitamento. Então, a média do Daniel era mediana. A temporada esse ano era fraca. E o Campeonato Brasileiro ainda mais fraco. Portanto, caiu depois do que deveria, na minha opinião. Em termos de performance. Falando em termos de performance. A gente, numa empresa, no setor empresarial, no setor privado, eu diria para vocês que na maioria das vezes a performance do cidadão, do profissional é medido e por meritocracia é reconhecida sim ou não. Claro que o tempo é ainda maior, mas no business do futebol, principalmente nesse momento onde a gente não tem mais nada o que fazer em relação ao elenco, alguma coisa tinha que ter sido mudada. Porém, nesse momento, com o Benhur, tendo mudado o técnico, alguma coisa de fato tem que mudar, porque senão não se justificaria mandar Daniel Paulista embora. Né?
O Ricardo Moisés, presidente do Guarani, veio a público dizer que o Benhur seria o técnico do Guarani no clássico e mais, de que não estava nesse momento procurando ninguém. Dizem as más línguas, dizem nos bastidores que o Guarani procurou sim o Jorginho e recebeu mais uma vez Jorginho, que é um desejo antiquíssimo do presidente Ricardo Moisés, mas que recebeu mais uma vez um não. O Jorginho, se eu não me engano, é a segunda ou a terceira vez que o Guarani tenta trazer o Jorginho e não consegue, né? Então, agora, frente a esse não, o Guarani vai tentar com o Benhur. E se der uma puta sorte, amanhã, fizer o resultado, vai continuar com o Benhur, achando que o Benhur vai ser o novo Humberto Loser, o que não tem nada a ver. Não tem nada a ver porque o Benhur não é igual ao Loser, não. Não tem nada a ver porque o Loser teve toda a oportunidade de pegar o Guarani na A2. Foi feliz na A2 e aí sim começou o Campeonato Brasileiro, né? Acho sim que o Loser, se bobear, está um pouco acima da categoria ou do nível do Benhur, apesar de que eu não tenho a mínima ideia de como vai ser o Benhur. Nós vimos pouquíssimo, acho que ele esteve na beira do gramado uma ou duas vezes, se é que esteve. Então, total incógnita pra gente. No banco, como técnico, total incógnita. Não sabemos o comportamento dele, né? Então, como eu falei antes, na minha perspectiva, mudando o técnico, querendo alguma coisa nova, não são os novos ventos que vão mudar a performance do Guarani. Aliás, não tem novo vento nenhum. Se os salários estavam em dia, se os jogadores são os mesmos, se mudamos o técnico, a única coisa que tem que mudar é alguma coisa na escalação. Porque, caso contrário, poderia ter ficado o Daniel Paulista. Tá certo? Bom, a não ser que houvesse um problema dentro dos bastidores, ou nos bastidores, tá certo? Então, o Guarani, na minha opinião, se vai mudar ou não vai mudar, pelo que eu vi a escalação, não vai mudar muita coisa, mas é muito cedo ainda para dizer, precisa procurar sim um novo técnico. Entendo o Ricardo Moisés, que não está querendo se mostrar desesperado no mercado, tem toda uma questão comercial atrás disso, mas nós, na minha opinião, nós precisamos contratar um técnico mais experiente, um cara que venha e coloque uma postura suficiente para a gente tentar aquilo que o presidente segue dizendo. Minha opinião. E nem ele acredita mais, né, na questão do acesso, tá certo? Mais um detalhe sobre o elenco agora. O Leandro Castan, por exemplo, é um jogador que veio para ser titular, para reforçar a zaga, para ser o esteio em relação à experiência na zaga do Guarani. Ele não fica nem no banco há algum tempo. Não sei nem se ficou no último jogo. Esse cara tem que jogar. Esse cara tem que jogar. Ou, sinceramente, ele jogou no primeiro, nós já vamos para o sexto jogo amanhã. Se ele não está em condição de jogar, manda ele embora. Reconheçamos que ele é o Dedé do Guarani e manda esse cara pastar. Tá? Não adianta ficar com ele aí. Ele veio para o campeonato e é a hora que ele tem que mostrar sua responsabilidade. O Guarani amanhã não é favorito. Minha opinião é muito clara. Ele precisa vencer. Está jogando em casa. Tem obrigação, pelo campeonato que vem fazendo, de vencer, né? O time da Ponte é um time, na minha opinião, que teve histórico no Paulista, que não tem nada a ver com o brasileiro, mas que eventualmente pudesse acreditar a macaca, o posto, né, de azarão, o status de azarão nesse jogo, mas eu acho que não é verdade. Primeiro porque é sempre o derby, e o Guarani entra muito esfacelado, muito machucado, né? Depois disso, por que precisa ganhar? Por causa do campeonato, porque é um derby, porque é em casa, mas principalmente porque depois disso nós temos 3 jogos fora. Ah não, Hélio, tem o jogo do Vasco. Isso. O Guarani joga contra o time lá de Minas Gerais, né? No próximo jogo, né? Depois ele joga, como é que chama o time lá de Minas Gerais? Um time horroroso, horroroso. Vamos ver.
Me fugiu o nome do caboclinho agora. Vamos lá. Tombense. Eita, nós. Quando ele joga, pega o Tombense, né? Depois ele jogaria em casa contra o Vasco. E depois ele joga fora com o Sampaio Corrêa. Portanto, como ele vai vender? Não é venda de mando. Não. Abriu mão do mando. Sei lá como que você queira chamar. Vai dar apelido pra cagada? Não. Como nós saímos de Campinas e não vamos jogar em Manaus, tá certo? Que eu mantenho a minha opinião, uma decisão ridícula, uma decisão que não pensa no Guarani, que diminui o Guarani, que faz o Guarani ser pequeno, enfim, tudo que você quiser, além de jogar o Guarani na cova dos leões. Ou seja, nós estamos fazendo uma campanha horrorosa, nesse momento estamos lá no Z4, tá certo? Estamos lá embaixo, vamos ter um derby amanhã, com um técnico interino, aí depois nós temos 3 jogos fora, sendo que o único jogo que seria dentro nós vendemos para jogar em Manaus. Isso é time pequeno, isso é time ridículo. Então a perspectiva do Guarani é muito preocupante. Tombense é fácil? De jeito nenhum. Jogo bem difícil contra o Tombense em Minas Gerais. Os caras quase não perdem lá. Para não falar, não perderam. Depois é contra o Vasco, um dos favoritos, fora de casa, cheio de torcida, em Manaus. E depois Sampaio Corrêa lá em Sampaio Corrêa, lá em São Luís do Maranhão, longe pra caramba, uma logística horrorosa. Portanto, se preparem, Blues. Tinha gente que estava querendo ver a nona rodada contra o Sampaio Corrêa. Se bobear, nós vamos estar cravejado, encravado na zona de rebaixamento. Então, as perspectivas não são nada boas, né? O Guarani não sobe de jeito nenhum, na minha opinião. Sim, a luta é sim pelos 45 pontos. Nós não temos... Não é só porque nós não temos time, mas não é só por causa disso. Todos os sinais estão sendo dados, só não vê quem não quer, pela diretoria, de que eles sabem disso. A venda, a demissão tardia do Daniel, a não contratação de outro, né? O enfrentamento no derby com o Ben-Hur, a não utilização de um cara como o Castan. Nós não temos reserva. Para as beiras, não temos reserva. É Ronald e Iago todo jogo. O último jogo foi ridículo, foi a demonstração total de uma contratações ridículas que fizeram. Portanto, sim, estou muito pessimista para o jogo de amanhã e torço muito para que ganhe. Não torço para que não ganhe, não. Torço muito para que ganhe. E vou manter minha opinião. Tem que buscar um outro técnico mesmo se ganhar de 8-0. Tá? Mas torço muito para que ganhe. Mas é um jogo muito complicado para nós. As perspectivas sim são muito ruins. E depois os 3 jogos fora são muito difíceis mesmo se ganhar amanhã. Tá? E nós vamos disputar sempre da metade do coisa lá para baixo mesmo, porque o nosso time não deu liga, não dará, não tem material humano para dar liga. Ponto. A não ser que mude muito com um eventual novo técnico, se cair a ficha. Se cair a ficha de que precisa trazer alguém de peso. E é isso. Nós vamos roer a corda mais um ano, nós vamos roer um osso danado mais um ano. Se a gente conseguir se manter na Série B, tá bom demais, então vamos lutar sim pelos 45 pontos. E sim, é a hora de mudar, né? O time. Minha opinião, de sugestão de escalação, né? Acho que a gente tem que ir Kozlinski no gol. Muda, ele vai sentir. Puta, eu não acho nada disso. Eu acho que é um grande goleiro, fez boa partida até no último jogo e falhou no final. Ele falha de vez em quando? Falha, e vai falhar mais. Ele não é o Alisson da seleção brasileira. Não é. Não é. Agora, é um bom goleiro? Melhor do que todos que a gente tem lá. Todos, sem exceção. Então tem que dar moral para esse cara e fazer ele jogar. Diogo Matheus vem de 2 má partidas. Contra a última não foi péssima, mas não foi boa. Tá? Não foi boa. Então nós não fomos mal, ele foi mal no último jogo. Agora, perde posição? Acho que não, mantém o Diogo Matheus. Mas tem que ficar esperto, porque quem está vendo o treino lá pode ter condição de ver se vale a pena colocar o Lucas Ramon, sim ou não. Se não, Diogo Matheus. João Vitor merece a posição por hora. Ronaldo Alves não está mal, mas o Leandro Castan tem que jogar.
Então esse Leandro Castan tem que ficar no banco no mínimo amanhã e, se possível, se eventualmente até jogar. É obrigação desse cara. Esse cara veio com status de capitão do time, até agora não jogou. Entrou um pouquinho só e fez uma cagada. Essa é a média dele. Até agora é o nosso Dedé, sem dúvida. Matheus Pereira, lateral esquerda, e calminha, né, Matheus? Calminha, porque você já tomou você jogou 4 jogos dos 5 e tomou 4 amarelos. É brincadeira isso daí. Bom, até aí então não mudou nada, né? Daí pra frente é que eu acho que tem que mudar. Eu jogaria com 3 volantes, protegendo a zaga: Leandro Vilela, Persson e o Rodrigo Andrade. Agora, se o Rodrigo Andrade não puder jogar, eu colocaria o Madison para marcar, né? O seu Índio nada conta, mas jogou muito mal. Entrou mal no último jogo. No meia, Giovanni Augusto, que volta, tá cheio de blá blá blá. Vamos ver se joga alguma coisa, né? E na frente, eu colocaria Bruno Zé e Lucão. O Lucão tem que voltar. É jogo para ele amanhã, né? Essa é a minha opinião. Ele vai fazer isso? Não tenho ideia, não conheço o Tardo Benhur, né? Pelo que estão dizendo aí nas jornais, no Globoesporte.com, não vai fazer. Não vai fazer. Mas vamos ver. Vamos esperar para ver. Vamos dar esse voto de confiança ao Benhur. Ele não tem obrigação nenhuma. O Benhur já, para mim, ele entra sem responsabilidade, sem culpa nenhuma. Tomara que faça um bom trabalho, né? Isso não quer dizer que se ele ganhar o derby, que ele precisa, é ele que tem que ficar lá. Tá certo? Bom, gente, é isso. Vamos torcer muito, porque nós vamos precisar. Calma aos mais nervosos, porque nós vamos passar muita raiva amanhã. Muita raiva. Tem uma diretoria, sinceramente, que decepciona muito a gente. Muito no que diz respeito à expectativa. Essa semana, mais uma vez, na minha opinião, a torcida ficou na mão mais uma vez, tá? Essa torcida pedia a saída do Daniel Paulista há várias rodadas atrás. A diretoria demorou muito para aceitar essa realidade. Quando aceitou, não trouxe alguém para poder suprir a falta, né, que faz um técnico, ou a relevância que pode trazer um técnico mais experiente. Então é isso. Vamos ver o que acontece. Um jogo muito difícil para amanhã. E torcer para que a gente possa ganhar, porque nós estamos numa situação muito difícil no campeonato. Tá bom, gente? Grande abraço, uma boa sorte para nós e até amanhã no pós-jogo. Abraço, tchau.